Então vamos lá. Dentro do contexto do Apocalipse, o que a gente aprende? O diabo, ele imita a Cristo do primeiro ao último capítulo do Apocalipse. Aí fala, poxa, mas se ele imita a Cristo é uma coisa boa. Está imitando Jesus, o diabo é o maior imitador de Jesus que tem. Mas deixa eu explicar o que significa o diabo imitar a Cristo. Ele imita a Cristo não porque quer ser semelhante a Jesus. Imita para enganar. Como a bolsa da Hermès de 30 mil reais ou 40 mil reais, tem bolsa de 40 mil reais, que você pode encontrar uma falsificada aqui na 25 de março. Fácil. Fácil. Quando você pega a falsificada, ela parece muito com a verdadeira. Mas ela não parece com a verdadeira porque ela quer ser semelhante à verdadeira. Ela parece com a verdadeira porque ela é uma bolsa falsa. Uma nota de 100 reais falsa parece muito com a verdadeira. Mas não porque quer te trazer dinheiro, é porque ela quer enganar. Então o diabo imita Cristo, assim como uma nota de real de 100 reais falsa imita a verdadeira. E olha que você vê isso no Apocalipse, vou dar alguns exemplos para você. Você vai ler no Apocalipse, Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus, degolado, que se assenta no trono de Deus Pai. O diabo é descrito como uma besta, degolada, que se assenta no trono do dragão. Jesus parece um cordeiro. A besta também parece o cordeiro, mas fala como um dragão. Jesus coloca na testa do seu povo, dos 144 mil no Apocalipse, o selo de Deus. O anticristo coloca também a marca da besta. Você está vendo como é que ele vai imitando? E na imitação, se eu quero entender qual é a ação do diabo, então vou estudar qual é a ação de Deus, porque eu sei que ele está falsificando, tá certo? Muito bem. A marca da besta é na testa e na mão. Correto? Pode pedir uma coisa? Coloca no Google a palavra tefilim. Tefilim, com M no final. E põe nas imagens, vou te mostrar o que vai aparecer aí. Isso, põe nas imagens. Olha esse menininho, vê se tá de boa qualidade. Aumenta aí. Não sei se ela tá de boa qualidade. Tá 500. Você tá vendo aí, galera? Sabe o que é isso aí? É um garoto com a faixa enrolada no braço. Um objeto na cabeça. Na cabeça, exatamente. E ele parece estar orando com a mão coberta, com a mão cobrindo o rosto. Esse menino está cumprindo uma prática judaica que Deus ordenou a Moisés. Deus falou com Moisés o seguinte: ordena aos filhos de Israel. Os mandamentos que hoje te ordeno, você vai ensinar para os seus filhos. Sentado, em pé, andando. A Bíblia fala, os inculcarás, você vai ensinar. E você colocará o resumo desses mandamentos por frontal entre os olhos, isso é na testa, e na sua mão. Os judeus hoje usam na mão esquerda, porque é mais perto do coração. Frontal entre os olhos. Então nessa caixinha preta, você tem o resumo da lei de Deus, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é único, o nosso Deus é Deus. E Jesus falou que o resumo dessa lei é justamente amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que eles colocam. Então, é a lei de Deus entre os olhos e na mão, representando, você vai pensar de acordo com os mandamentos de Deus e vai agir de acordo com os mandamentos de Deus. Aí, no Apocalipse 13, o que o anticristo faz? Ele coloca também um sinal, que é uma paródia disso aí, na testa e na mão direita. Parece uma nota de 100 reais falsificada. Ela é quase igualzinha à verdadeira, mas quem entende fala assim, peraí, ela é quase igual, mas isso aqui... E o objetivo dela é enganar. É enganar. Isso aqui ela tá falsa. Eu sei que ela é falsa porque ela tem isso aqui que eu não tenho. Essa Hermès aqui da 25 de março, a costura dela é diferente da original. Então ali, Deus falou no braço direito, aqui ele mandou no esquerdo, ele mandou no direito. E todo o Apocalipse 13 fala de duas coisas. Adoração ao Deus verdadeiro e fidelidade aos mandamentos de Deus. A Bíblia fala, aqui está a paciência dos santos, os que têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. E o anticristo vai infringindo todos os mandamentos de Deus. Deus fala não matar, ele manda matar. Deus fala para não adorar ídolos, ele manda fazer uma imagem e adorar. Deus fala para não levar o nome de Deus em vão, diz que ele é repleto de blasfêmias, ele blasfema contra todos os que estão no céu. Então, essa que é a questão. Então, minha sugestão para você, não fica preocupado com chip, com... código de barras, com 666, fica preocupado o seguinte, enquanto o mundo está caminhando para uma governança, mas não está obrigando você a descumprir os mandamentos de Deus, não tem problema nenhum. Agora, o dia que houver qualquer decreto
que contraria o mandamento de Deus, esse é o sinal. Fique fiel a Deus, mesmo que isso custar a sua liberdade, a sua vida. É a única coisa que eu humildemente sugiro a você. Não estou falando para você vir para minha religião, não estou falando para você fazer parte do culto A, da igreja B, não estou te enchendo o saco, faça o que você quiser, mas assim, quando a gente tem preocupação com as pessoas, você dá um alerta. Se você trouxer um médico aqui para falar de prevenção do câncer, por exemplo, ele vai falar assim, gente, galera, você que está fumando, não fume, por causa disso. O médico não está te enchendo o saco. Ele tá falando pro seu próprio bem. Aí que eu sou obrigado a deixar que o meu lado religioso fale agora, existe um grande conflito muito maior do que o conflito entre Hamas e Israel, do que o conflito entre Rússia e Ucrânia, do que o conflito entre a polícia do Rio de Janeiro e as organizações criminosas. O conflito do bem e do mal. Esse conflito cósmico, sem tréguas. Ele não admite neutralidade, ele não admite cessar fogo, ele não admite trégua. E ele está acontecendo nesse momento aqui entre nós. E cada um tem que tomar uma posição. Ficar neutro é assumir o lado errado. Os dois lados querem você. Você que vai decidir para qual você vai lutar. Então esse conflito cósmico, ele está acontecendo o tempo todo. E esse conflito cósmico acontece dentro das casas, da maneira como eu trato meu vizinho, da maneira como eu digito um comentário nas redes sociais, sabe? Com pseudônimo lá, que ninguém está vendo que sou eu. Da maneira como eu trato uma menor de idade. A gente tem que denunciar isso. Eu fico assustado. Eu recebi um documentário esses dias aí que fala de quantos segundos que um maníaco precisa para pegar um perfil de uma criança e assediar essa criança. Nossa. Você tá entendendo? Segundos. Nesse documentário eles fazem o teste ali, ficam, a gente, lógico, perito, eles simulam, fazem um perfil fake de criança e eles ficam marcando ali, acho que foi 35 segundos já apareceu um cara conversando com a menina lá e o perfil dele tinha um pênis no coisa lá. Nossa. Você tá entendendo? Então assim, o mundo tá entregue, não vou falar que o mundo tá entregue a si mesmo, porque senão eu vou desacreditar de Deus. Mas que eu já não tenho mais aquela visão romântica da humanidade boazinha, que eu falei lá do Augusto Comte, não tenho não. Sabe, o apóstolo Paulo falou na carta a Timóteo, porque nos últimos dias os homens irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Nos últimos dias os homens se tornarão desafeiçoados, traidores, arrogantes, inimigos dos pais, amigos dos prazeres, antes amigos dos prazeres que amigo de Deus. E Paulo termina falando, Timóteo, foge também desses. 2 Timóteo capítulo 3, acho que é verso 15 em diante. Então, isso é muito sério, a gente tem que se posicionar. A maneira como eu respeito ou discordo da opinião do outro, isso diz muito de quem eu sou. Total. Você está entendendo? A maneira como diz muito como você lida com a vida. Exatamente, né? A maneira como eu trato alguém que não pode fazer nada por mim, você tá entendendo? Sem interesse nenhum. Tem muita coisa. E eu vou falar mais uma coisa, se você me permite, sem esticar demais o assunto. Tem um pregador chamado Alejandro Bulhon, que eu admiro demais esse cara. Ele já tá aposentado, ele, para mim, foi um dos maiores pregadores que o Brasil teve aqui, sabe? E ele, uma vez eu vi uma pregação dele, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, igual a gente tá batendo papo aqui, sobre essa pregação. Onde ele falou assim, eu sou descendente de índio peruano. E ele explica, o índio, o descendente do povo inca, o peruano ele é muito durão. O peruano é quase que um europeu latino-americano, porque o peruano assim, e realmente eu percebi o peruano é assim mesmo, o peruano é aquele assim que ele aguenta calado, ele não é de chorar, você entendeu? Você pode bater nele, você pode ameaçar, você pode botar uma arma na cabeça dele, que ele é duro. O peruano é duro mesmo. E ele falou, eu sou duro na queda. Se você tiver um segredo comigo, fica tranquilo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça, eu não entrego. Se me torturar, se der choque, eu não entrego. Agora, se jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí quando ele contou isso, todo mundo riu no auditório, né? Aí ele falou, vou explicar a vocês, porque ele tinha um trauma ele pegou um trauma de sapo na vida dele, da infância dele. Alguma coisa aconteceu quando ele era bebê, que deu um trauma. E ele falou, aí já me contou nos bastidores, que ele deu mais detalhes desse trauma. O pastor Bulhon, assim, se tiver um sapo nessa sala ali, ele começa a passar mal, literalmente suar frio, como se fosse um ataque de pânico mesmo. Aí quando ele contou isso, todo mundo rindo dele admitir o medo de sapo, aí ele falou assim, espera um pouco. Vocês perceberam o que eu acabei de falar? Eu disse que pode me dar choque,
Pode botar uma arma na minha cabeça, pode me bater, eu não conto seu segredo. Mas se colocar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho medo. Viu como é perigoso um homem com medo? O homem com medo se entrega. O homem com medo trai seus amigos. O homem com medo infringe seus princípios. Um homem com medo é muito perigoso. E aí ele deu uma conclusão para falar como é perigoso um homem com medo com poder na mão. Muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos, muitos líderes CEOs são homens com medo. E um homem com medo e com poder na mão é desgraça, porque ele mata, ele se prostitui, ele nega, ele mente, ele faz qualquer coisa por causa do medo. Então há vários tipos de medo. Existe o medo saudável. Aquele medo assim, eu não vou botar a mão aí, eu não sei o que tem lá, não vou ultrapassar em faixa contínua, tá na curva, eu não tô vendo. Esse é um medo que te protege. Existe um medo de carinho. Sabe quando o bebê tá recém-nascido, que o pai vai ali, que o pai, não vou cortar a unha do dedo, que eu tenho medo de machucar? É um medo saudável. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o respeito por Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Mas ao mesmo tempo que tem essa faceta positiva desses tipos de medos saudáveis, existe o medo doentio. O medo da fobia, o medo da covardia e o medo que ele descreveu de pessoas fracas, pessoas vazias, que por alguma forma conseguiram poder. Sabe aquele negócio de cutia? Que o cara passou debaixo de uma árvore e viu uma cutia lá em cima. Ele falou, rapaz, tá vendo aquela cutia em cima da árvore? Ele falou, tô vendo. Uai, o que ela tá fazendo? Ele falou, não sei. Eu sei que cutia não sobe em árvore. Se ela tá lá é porque alguém colocou. Bom, é até a mesma história com vários outros animais também. Exatamente. Da vaca, você tá entendendo? Então aquela cutia, aquela vaca que alguém colocou lá, mas tem medo. E aí, cara, é uma desgraça. Então, hoje nós temos um mundo com pessoas com medo. E são essas pessoas com medo, esse tipo de medo doentio, de covardia, que são aqueles que vão se unir com o anticristo no final, porque eles não vão ter coragem. Não vou usar a palavra hombridade, porque ela é muito machista, mas elas não têm coragem, elas não têm postura, não têm caráter para se posicionar diante do que é certo, mesmo que caiam os céus. E muito religioso, com a Bíblia debaixo do braço, conservador, fanático, vai se juntar para essas fileiras. E muita gente que talvez está na posição que você descreveu aí, de si mesmo, que não é tão afeito à religião, vai tomar uma atitude como o Nicodemos, que quando Jesus foi crucificado, que Judas, que estava com Jesus o tempo todo, traiu Jesus, e os discípulos também caíram fora correndo com medo. O Nicodemos falou assim, não, eu sou discípulo desse homem, mesmo com o risco de perder tudo. Então, quando o anticristo vier, eu vou te falar o que vai acontecer, até juntando os dois temas, do anticristo e Israel. O mundo vai ser dominado como o Hamas dominou a faixa de Gaza. Você entendeu? Muitos vão ser mártires, outros vão se tornar porcos. E essa frase nem é minha, essa frase é do Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração nazista, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. O Viktor Frankl, ele foi discípulo de Freud. E o Freud dizia que o que nos iguala aqui são as convenções sociais. Como tem comida para mim e para você, a gente come com educação. Mas o Freud diz o seguinte, tire os elementos básicos da mesa, aí nós vamos nos igualar. Todo mundo vai ser animal. Porque o Viktor Frankl diz o seguinte, a rainha da Inglaterra, Freud, ela come com classe, cortando, e o camarada da periferia come de qualquer jeito, porque os dois estão em situação de comida, aí sabe que ele é o proletariado e ela é a rainha da Inglaterra. Mas se tirar a comida dos dois, a rainha da Inglaterra vai ficar igual o cara da periferia brigando por um pedaço de carne. O Freud diz que se tirar as condições básicas, só sobram duas coisas no ser humano. O Eros e o Thanatos. O Eros é a necessidade de afeto, especialmente sexual, embora é errado falar que Freud só pensava em sexo. Mas está aqui o afeto sexual. E o Thanatos, que é a de sobrevivência. É aquele negócio, quando você está no desespero, você faz tudo por sexo e para sobreviver. Isso daí é o Freud falando bonitinho, assim, descrevendo natureza. No mais básico. Exatamente. Nas poltronas de veludo lá da era vitoriana. Só que o Viktor Frankl viu na prática o que Freud teorizou. E ele rompeu com Freud. E ele falou, no campo de concentração nazista, eu vi na prática o que Freud teorizou. Porque eles tiraram de nós, judeus, toda a condição básica. E alguns judeus, de fato,
cumpriram o que Freud previu. Eles se tornaram realmente porcos. Eu vi judeu se prostituindo por causa de um pedaço a mais de pão, eu vi judeu matando o outro por causa de uma bota, eu vi judeu entregando o outro pro nazista só para ele não sofrer, mas eu também vi muitos judeus virando mártires. Então o Viktor Frankl falou, ao contrário do que Freud prescreveu, quando as necessidades básicas são tiradas, aí que as pessoas se tornam realmente diferentes. Alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. Então hoje, nesse momento que eu estou tendo esse podcast com você aqui, não dá assim, para você passar a régua de maneira geral, porque a gente está numa condição tranquila. Uhum. Mas quando o anticristo dominar, aí nós vamos ter que nos posicionar.